amigos! Vamos dar início à nossa live de hoje, dia 12 de julho de 2024. E, como sempre, dando início à nossa live, falando do nosso mandato parlamentar, uma prestação de contas do nosso mandato parlamentar e dando início, mostrando a arrecadação do nosso município. Bota na tela aí. Bom, a arrecadação até o mês de maio, que Samam arrecadou até o mês de maio de 2024, 46 milhões de reais. Com isso, nós temos, dizer, né, que maio de 2024 a gente arrecadou mais do que maio de 2023, mais especificamente 18,05%, porque arrecadamos em maio de 2023 36 milhões e arrecadamos no ano de 2024 205 milhões de reais. É isso? É isso, produção? Não, ali está, 2024, 291.014, não é isso? Isso. Então, fazendo uma correção aí. Quase 300 milhões arrecadados até o mês de maio. E a certidão de junho ainda não chegou, mais de 2.663 milhões neste governo. E por que não dizer desgoverno? E dizer que pese, volta aqui para mim, dizer que pese essa arrecadação vultuosa, que nunca caiu, nós vamos receber, eu digo nós enquanto município, nós vamos deixar, né, este governo vai deixar para o próximo prefeito, quanto? Bota aí a receita do SEDPEM, documento oficial. Essa é a dívida que o futuro prefeito vai herdar desse desgoverno. Mais de 673 milhões de reais. Isso é muito importante a gente falar. Volta para mim aqui. Importante a gente falar de recurso, quanto nós recebemos, qual é a dívida, né, que esse governo vai deixar para o sucessor. Porque todas as ações públicas são previstas no plano plurianual. E eu vou falar já do PPA, mais especificamente da execução das metas previstas para o ano de 2023. Eu vou demonstrar a vocês o que deixou de ser investido e onde deixou de ser investido com o PPA, com o plano plurianual, que é feito com base, né, na arrecadação do município. E é também importante a gente dizer isso porque, decididamente, todas as nossas mazelas, todos os nossos problemas, todas as ausências de políticas públicas não se justificam por falta de dinheiro, por falta de recursos. Então, quero aqui também enfatizar que este governo triplicou a população vivendo na extrema pobreza. Bota aí. Esses são dados do Ministério, né, do Desenvolvimento da Ação Social, né? E estou falando de dados consolidados que demonstram que a gente tem boa parte, e por que não dizer mais da metade das famílias de Quissamã vivendo na extrema pobreza. Então, volta para mim. O que a gente extrai desses dados, desses números, é que, em que pese a arrecadação vultuosa, bilionária, desse segundo município mais rico do estado do Rio de Janeiro, esses recursos não foram investidos em políticas públicas e em ações governamentais que elevassem a qualidade de vida e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, dos nossos munícipes, dos nossos cidadãos. Então, eu quero começar a nossa live falando de um fato que me chamou muita atenção. Lá em Caxias, nós todos que nos acompanham, e quem não acompanha pode revisitar aí a nossa página,
e ver que nós fizemos uma live específica falando das obras de urbanização do bairro de Caxias. Bairro de Caxias, um bairro que é um dos que mais cresce no nosso município, e agora perde, claro, para Matias, ali, Sítio Quissamã. Mas foi feita uma obra necessária, que é necessária, sim, claro, no bairro de Caxias. E essa obra foi inaugurada sem ter sido finalizada. Eu vou repetir. Esta obra foi dada como pronta, como inaugurada, sem ter sido terminada, de acordo com o projeto básico, de acordo com a licitação, de acordo com o que foi contratado para ser feito. E aí muitos me perguntam, mas por que isso? Porque nós estamos no ano eleitoral e existe uma vedação, ou seja, uma restrição, uma proibição da Justiça Eleitoral de presenças de pré-candidatos em inauguração. Então, tudo leva a crer, e claro, foi na semana, inclusive, do dia 6 de julho, que é a partir do 6 de julho, que não poderia, essa inauguração foi feita no dia 2 de julho. Inauguração não, pseudo-inauguração, e por que não dizer inauguração fake de uma obra que os moradores de Caxias têm a certeza, mas todo munícipe pode ir lá em Caxias e ver que a obra continua. Obra essa que foi concedido à empresa que realiza essa obra 2 aditivos, um de prazo e um de preço. E aí eu gostaria de mostrar a planilha com os valores da obra. Esse serviço de urbanização do bairro de Caxias, ele teve início dia 3 de novembro de 2022 e deveria finalizar em abril de 2024. Porém, foi concedido 240 dias de aditivo de prazo para que a obra, então, terminasse lá às vésperas do Natal deste ano, dia 21/12 de 2024. E o que chama atenção é que o custo inicial dessa obra foi de R$ 12.691 e recebeu um aditivo de preço de 22%. E a obra, então, de 12 passou para mais de 15 milhões, quase 15 milhões e meio de reais. Volta para mim. E ainda assim, mesmo sem o ateste dos engenheiros, mesmo sem o documento oficial da Secretaria de Obras, essa obra foi inaugurada no bairro de Caxias. E aí chamei a atenção dessa inconformidade, por que não dizer também irregularidade, mas eu gostaria de mostrar a vocês as imagens, porque aqui a gente aponta os fatos e demonstra e comprova. Então, eu gostaria de exibir as imagens das ruas de Caxias que faltam ser concluídas. Por favor, bota a imagem aí. Essas são as imagens das ruas de Caxias, que no dia 2 de julho de 2024, quando foi feita a pseudo-inauguração, e essas imagens foram feitas no próprio dia 2, no mesmo dia dessa pseudo-inauguração. E as ruas estão nesse estado. Agora pergunto a vocês, como é que pode inaugurar uma obra cujo projeto básico não prevê a construção em blocos, porque o caô foi o seguinte: não, é porque foi inaugurado alguns blocos, faltam alguns blocos para serem... Vocês desculpa, eu estou rindo, mas é porque a desculpa é tão pífia, né? Que seria cômico se não fosse trágico. A desculpa foi assim, não, é porque inaugurou alguns blocos, faltam alguns blocos para construir. Parece obra de dentista, né? Faz um bloco, depois volta na próxima semana para fazer outro bloco, né? E não, Zé Henrique, é verdade. Você está com essa camisa do Botafogo aí hoje. Esses botafoguenses hoje estão tudo ouriçados, né? Eles são maioria aqui na live. Olha isso, tem 2. Mas, enfim, eu quero também exibir aí, voltando para as obras de Caxias não finalizadas, exibir o projeto básico que demonstra que essas ruas que nós apontamos nas imagens são as ruas previstas no projeto básico da obra. E também mostrar a imagem dessas ruas no mapa. Mostra aí para o povo ver. São essas ruas que faltam finalizar nessa obra de urbanização de Caxias, que, volto a dizer, de 12 passou para 15 milhões, já era para ter sido inaugurada em abril, não foi, e foi feita
uma inauguração fake. Claro, eu, enquanto parlamentar, sou obrigada a fiscalizar a contratação, a execução, a finalização, a entrega dessas obras e, após a entrega, inclusive, a qualidade dessas obras, né? Nós tivemos recentemente uma obra feita lá, uma quadra em Barra do Furado, que não completou nem 2 anos e a quadra já está com o telhado caindo, toda corroída, né? Claro, corroída pela corrosão, né? É um pleonasmo, mas é... E nos cabe fiscalizar. Então, nessa atuação parlamentar de fiscalizar, eu comuniquei esses fatos ao Ministério Público, porque nós não podemos, né, presenciar uma inauguração de algo que não aconteceu, pelo menos que não finalizou, né? A inauguração de uma obra e o descerramento de uma placa, porque teve até descerramento de placa, porque foi completo. Aí a pseudo-inauguração, a inauguração fake, teve banda de música e descerramento de placa e discurso. Sucupira perde, né? Então, dizer que, dando conta aí, que já comuniquei os fatos ao Ministério Público. Vamos lá. Eu também gostaria de, com relação à segurança pública agora, gostaria de dizer para vocês que fiz mais uma indicação para a senhora prefeita, uma boa ideia para que ela, junto ao governo do Estado, providencie o projeto, o programa Segurança Presente para Quissamã. E aí, como não tive tempo nos meus 10 minutos lá da Câmara de publicizar isso para vocês, gostaria, bota aí na tela a imagem, presunto. Fiz essa indicação que eu considero importantíssima, um programa muito bem sucedido em outras cidades, e fiz essa indicação para que seja implementado, e eu espero que seja implementado aqui em Quissamã. A gente lutou muito, batalhou muito para que fosse implementado o PROEIS. Volta para mim. A gente batalhou muito eu estou no meu segundo mandato, vocês sabem disso, e a gente batalhou muito para que o PROEIS fosse implementado. Infelizmente, ele foi implementado em 2020 somente, e infelizmente, no ano passado, o número de policiais no PROEIS foi reduzido, quando, na verdade, deveria ser aumentado. O PROEIS é um programa, é uma parceria com o governo do Estado, onde o município paga policiais em folga para atuarem na segurança pública. Então, seria um reforço também o programa Segurança Presente, principalmente nas ruas, né, nas ruas dos bairros, mais especificamente na Rua do Comércio e nas principais ruas do centro de Quissamã. Vamos agora falar de um outro assunto importantíssimo, que também não tive tempo de dar conta, né, e de apresentar isso no plenário da Câmara, mas que eu considero de extrema importância, porque eu sempre falo aqui, e quem me acompanha segue, sabe, né? E todos que conhecem um pouco de gestão sabem da importância dos planos, da programação, né? E não à toa, isso é decorrente de lei, o município é obrigado a planejar previamente, né? Se chama PPA, Plano Plurianual, planejar e colocar no papel o orçamento e as ações governamentais que serão realizadas com o recurso estimado para ser recebido. E aí nós recebemos lá na Câmara da Secretaria de Fazenda um ofício dando conta do PPA, do que foi executado no ano de 2023. Nós estamos em 2024, mas esse documento chega para a gente com um certo retardo, com um certo atraso. E aí me chamou a atenção alguns números que eu gostaria de jogar na tela. Jogo o primeiro e eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro, deixa eu ver se está na minha sequência aqui, produção. Mas o primeiro é a drenagem e canalização de águas pluviais. E aí o objetivo é promover serviços de drenagem e de manejo de águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança e à vida do patrimônio público-privado. O que é isso? Isso são investimentos que devem ser feitos para que, quando chova, não ocorra aqueles alagamentos que a gente corriqueiramente vê, em especial no centro e em alguns bairros do município. O valor previsto para investimento nessa ação foi de 11 milhões e 300. E, pasmem, o que foi executado? Zero. Ou seja, esse documento que eu estou exibindo não foi feito por mim.
esse documento que eu estou exibindo, volta para mim aqui, presunto. Volta aqui para mim. Isso aí, é esse documento aqui. Vocês estão vendo? Tá dando para ver direitinho? Tá, né? Então, olha só. Eu só estou aumentando na tela o que está aqui, tá? Então, vamos lá. Volta para lá. Volta para o investimento zero em drenagem. Foi feito investimento zero em drenagem, ou seja, deixaram de gastar mais de 11 milhões de reais em drenagem para águas pluviais. Daí, depois, vão dizer, volta para mim, porque eu ouvi isso e eu acredito que boa parte da população tem ouvido também. Daí a gente tem que ouvir que o problema é que as casas foram construídas num plano mais baixo que a rua. Não teve isso? Foi, né? A gente tem que ouvir essas bobagens, né? Exatamente. Aqui eu estou numa privação da lei eleitoral de dar nomes, né? Para não ter que dar direito de resposta, mas isso foi dito por duas autoridades, uma que chefia o legislativo e outra que chefia o executivo. O problema é que as casas foram construídas num plano mais baixo. E aí está na tela o problema, onde está o problema, né? Vamos lá para o próximo slide. Olha, slide, deu denunciando minha idade. Vamos lá. Cidade segura. Cidade segura, é claro, é uma ação de segurança pública. E aí, implementar ações preventivas, educativas, com os seguintes temas: violência doméstica, abuso sexual contra as crianças e adolescentes, desrespeito às leis de trânsito e suas consequências, a importância da preservação do meio ambiente, preservação do patrimônio público e privado. Foi previsto aí o investimento de R$ 2.186.000, que eu já acho pouco. E foi gasto R$ 1.194.000. Com isso, quase R$ 1 milhão foi deixado de investir nesta ação importantíssima que, obviamente, impacta na nossa segurança pública e na nossa sensação de segurança. O próximo slide. Aí é microcrédito. Qual é o objetivo deste programa e dessa ação? Estabelecer uma política de geração de emprego e renda por meio da concessão de crédito a microempreendedores rurais, microempreendedores individuais, formais ou informais e profissionais autônomos, promovendo a expansão dos microempreendedores quissamãenses para manter e gerar novos empregos. Tem até uma falta de concordância verbal, mas não é minha não, é deles lá, tá? A meta prevista foi 274 mil, ou seja, investir 274 mil nos microempreendedores. Vejam o valor que foi executado no ano de 2023. Somente R$ 27 mil, ou seja, deixaram de fazer um investimento de mais de 246 mil reais nos microempreendedores. Volta para mim. Investiram R$ 27 mil para programas, para ações voltadas aos microempreendedores. E aí eu pergunto, como é que querem dizer que estão investindo em desenvolvimento econômico, em geração de emprego e renda, investindo R$ 27 mil no ano de 2023? Diz para mim. É uma falácia, né? Oi. Só de mês em nós tínhamos de microempreendedores individuais, nós tínhamos 1.000. Esse valor seria R$ 274 por microempreendedor. Se fosse só para microempreendedores. O Gustavo está dizendo que nós temos mais de 1.000, nós temos cerca de 1.000 microempreendedores no município. E aí, fazendo um cálculo rápido, né? Ainda que se fosse contemplado todos os microempreendedores, seriam R$ 274 para cada um. Olha, dá para dar uma alavancada na economia que eu vou te contar, né? E que hoje eu estou de bom humor, né? Mas vamos lá, a próxima ilustração. Vamos falar de assistência farmacêutica. Promover o abastecimento das unidades de saúde do município, incluindo serviços de urgência e emergência, com medicamentos, materiais, medicamentos. A meta foi de R$ 14.150.000. Foi investido R$ 4.914.000 e deixaram de investir mais de R$ 9 milhões. Volta para mim.
Está explicado por que não tem medicamento. Por que em 2023 e continua em 2024 o desabastecimento na farmácia do município. Está aí explicado o valor do investimento. E é muito bom que vocês gravem esses números, porque eu vou apresentar aqui na próxima live, anota isso aí, Gustavo, o quanto foi gasto em show. E aí a gente vai fazer um comparativo das prioridades desse desgoverno. Né? Vamos lá, próximo. Empreender Quissamã, mais uma ação governamental que gera, obviamente, desenvolvimento econômico e geração de emprego por meio de concessão de crédito. Vamos lá. Foi destinado R$500 mil para essa ação. Quanto foi investido? R$20 mil. Ou seja, deixaram de investir R$480 mil. Está explicado aí porque que essa cidade não gera emprego, né? Mais uma ação, mais de meio milhão de reais que deixaram investir nos empreendedores da cidade. O próximo. Agora vamos falar de um tema que para mim é muito caro e para muitos, cultura. O programa Cultura Viva, ele é destinado a realizar investimentos para realização, volto a dizer, gente, esse texto não é meu, é do governo, tá? De realizar investimento para a realização de programação cultural, festividades locais, criação de roteiros e circuitos regionais para o fomento do turismo, da cultura. Ou seja, são aquelas ações de fomento à cultura e ao turismo. O valor destinado para essa ação, R$1.150.000. Valor investido, zero. Zero. Volta para mim. E é zero mesmo. É zero cultura, é zero turismo, é zero desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda através do turismo cultural. Se tivesse que ter uma premiação dos piores, esta seria uma das premiações, né? A premiação zero investimento em turismo e cultura e atividades para desenvolvimento econômico através dessas duas vertentes, desses dois potenciais, porque são dois potenciais importantíssimos do nosso município, vocês não podem esquecer disso nunca, né? É o turismo cultural. Investimento do desgoverno, zero no ano de 2023. Vamos lá para o próximo. E aí na sua tela, habitação para todos. O nome do programa é Habitação para Todos, tá, gente? Promover a melhoria das unidades habitacionais através das ações traçadas pela Coordenadoria Especial de Habitação e Interesse Social. Não é nem coordenadoria, virou secretaria, né? Volto a dizer, o texto não é meu, o texto é do governo. Valor para a construção de casas populares, gente, e reformas de casas populares lá em 2023. R$2.700.000. Quanto foi gasto? R$498.000. Ou seja, deixaram de... Já foi pouco, né? R$2.700.000 para construir casa popular já é pouco e reformar. Mas desse pouco, eles só gastaram R$498.000, né? E deixaram de investir mais de R$2.200.000 num programa, volta para mim, um programa de extrema importância que não conheço nenhum outro programa social que dê mais dignidade ao cidadão do que a casa própria. Mas, nesse governo, foram construídas 4 casas. Volto a dizer, em 7 anos e 7 meses foram construídas 4 casas. E esse foi o investimento feito em habitação no ano de 2023. Próximo. E esse é o último. Modernização dos espaços e equipamentos públicos. Foi previsto aí um valor de quase R$1 milhão, né? Espaços públicos ligados à cultura, tá? Que é muito importante. Modernização de espaços e equipamentos públicos voltado à cultura, a saber, cinema, centro cultural e etc. É porque eles não sabem quais são os outros. Bem como os projetos e obras de criação de novos espaços, como teatros, concha acústica, espaços expositivos. Também é previsto no programa compra de equipamentos imobiliários para a estruturação desse R$970.000, quase R$1 milhão, foi investido zero.
não foi investido nada na modernização de espaços e equipamentos públicos voltados para a cultura e também criação de novos equipamentos. Volta para mim. É por isso que o cinema continua fechado, né? O cinema foi fechado em 2018 e a gente não viu mais o cinema funcionar. E o cinema está fechado. Eu estou citando 2 equipamentos. O Sobradinho está lá todo esculachado. As pedras portuguesas do Sobradinho estão com crateras. O Sobradinho, notoriamente, precisa de novo restauro. Inclusive, quando eles fazem a apresentação das oficinas lá, não bota nem iluminação, seu Henrique. Que é para o povo não ver que está tudo destruído. O cinema, eles quebraram a porta corta-fogo, começaram a obra e não terminaram. E o cinema está fechado. E é importante destacar que os governantes, né, em duas situações específicas, em 2 campanhas específicas, prometeram à população a construção de teatro, de concha acústica. A gente tem isso e é oficial, né? E além de não cuidar do que eles encontraram, né, eles fecharam, como foi o cinema, como foi o restaurante de Machadinha, né? Eles fecharam e deixaram vandalizar, como é o receptivo cultural lá da Complexo Quilombola Fazenda Machadinha, que eu fui lá ultimamente, estava todo comido por cupim. Quando eu cheguei lá por último, eu espantei, eu olhei para cima, cadê o forro? Tiraram o forro. Mas cadê o forro daqui? Não, o forro estava cheio de morcego, cheio de cupim. Qual é a solução? Não é reformar, não. É tirar. A capela de Machadinha está escorada desde 2018. E vai cair. Então, eles encontraram esses equipamentos lindos, maravilhosos, funcionando. Eles vandalizaram esses equipamentos, como a Estação Conde de Araruama, que está lá toda vandalizada, os objetos que estavam lá para a exposição não estão mais. Eles fecharam esses equipamentos e vandalizaram esses equipamentos. E não construíram outros, porque existe toda uma programação para que fossem construídos, e promessas, inclusive, para que fossem construídos outros equipamentos. Então, essa é a verdade dos fatos. E quem está dizendo não sou eu, não é a vereadora Alexandra. É o governo, o próprio governo. Então, importantíssima essa informação. Eu já estou há quase 2 semanas tentando passar essa informação no plenário da Câmara, mas estou aqui fazendo essa prestação de contas para vocês terem ciência dos fatos, a verdade. Como diz, a verdadeira verdade. Bom, vamos agora falar de uma outra situação que me chamou muita atenção. Com relação à segurança pública, nós aqui já falamos por diversas vezes no plenário da Câmara, já fiz documentos ao Tribunal de Contas, já fiz documentos para a própria Prefeitura, indagando sobre o Plano Municipal de Segurança Pública. Qual a importância do Plano Municipal de Segurança Pública? Primeiro, que é uma obrigação de lei. A lei que criou o SUSP, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública, determina que os municípios devem fazer um Plano Municipal de Segurança Pública. Por essas questões que eu falei inicialmente, toda gestão tem que ter um planejamento, né? Como é que você combate a criminalidade? Como é que você promove a sensação de segurança? Com ações planejadas. E esse plano que vai orientar, ouvindo vários segmentos, ouvindo a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Conselho Municipal de Segurança Pública, a Secretaria executa essas ações que são pensadas por esses diversos segmentos, ok? Quissamã não fez o Plano Municipal de Segurança Pública. Mas aí se movimentaram para implementar câmeras de segurança pública. Isso foi no ano de 2018. Foi feito um processo de quase R$1 milhão à época, que se corrigimos dá mais de R$1,5 milhão, para implementar as câmeras. Nós gastamos cerca de R$400 mil na compra desses equipamentos e essas câmeras de monitoramento nunca funcionaram. Mas aí agora, este ano, os gestores dessa cidade tiveram a brilhante ideia de alugar catracas eletrônicas para colocar nas escolas, dizendo eles que isso seria uma ação de segurança pública integrada à segurança escolar. E aí, senhoras e senhores, eles contrataram no valor de R$2.832 essas catracas para as escolas com uma câmera que fica num aparelho para reconhecimento facial
dizendo isso, que isso seria a solução para dar segurança também à população, mas também em âmbito escolar. Quando vi esse valor, já achei um valor alto. Mas pasme que quando fui ver o documento de contratação, não é compra, é aluguel por 12 meses. Eu vou repetir. Esse valor, joga na tela aí a imagem da publicação do contrato. Esse valor que você está vendo na sua tela, de R$ 2.878,90, né? É de aluguel, não é compra, e por 12 meses. Feito pela secretaria que mais tem dinheiro no município atualmente, que é a Secretaria de Educação, com recursos do pré-sal. E aí eu fiquei curiosa, porque, poxa, eu falei assim, um aluguel disso poderia ter comprado nesse valor, né? Capacitado os funcionários, os guardas municipais para atuarem no monitoramento disso. Fiz algumas indagações lá no Conselho Municipal de Segurança Pública, porque eu frequento e tenho assento no conselho. E aí perguntei quem ia fazer o monitoramento dessas câmeras, porque o professor ele já tem muito o que fazer, né? Que é ensinar as crianças. Eu não digo educar, porque educação, quem educa é família, a obrigação é de casa. Então, os professores já têm muito trabalho para ensinar as crianças. Eu falei, quem é que vai monitorar isso? São os professores? Não, é a guarda. Mas, enfim, foi feito pela educação. Dizem que a guarda está fazendo esse monitoramento, né, a conferir. E me chamou atenção o valor. E aí fomos ver a... Bota o termo de referência aí só para dizer que é o aluguel. Eu estou mostrando para vocês o que eu estou falando. Os equipamentos serão locados. Locados e alugados, tá? Com pagamentos mensais. Incluídos, assim, as devidas instalações e manutenções necessárias. Claro, né? Ele tem que fazer manutenção no equipamento que é deles mesmo, né? Claro, né? E aí, somente para... Aí entra isso aí, para nessa tela aí, presunto. Somente para a locação das catracas com reconhecimento facial, o município terá um custo mensal de R$ 45 mil mês. Vocês estão vendo aí? Pois bem. Qual é a próxima? O custo da aquisição de 45 catracas com reconhecimento é de R$ 202 mil. Vocês estão vendo aí? O custo total da compra. O custo anual de locação dessas 45 catracas que eu extraí lá do processo de 2.832.000, está custando R$ 540 mil. Ou seja, dá para comprar 2 vezes o mesmo equipamento, né? Você compra 37 o equipamento que você está usando. Volta para mim. Com 37% do valor da locação, dá para comprar os equipamentos. Que matemática é essa, gente? E detalhe, quem teve essa brilhante ideia não saiu do Plano Municipal de Segurança Pública, não saiu do desejo da população, não saiu do desejo do Conselho de Pais, né? E, claro, de alunos, que é um braço do controle social na gestão da Secretaria de Educação, saiu da cabeça deles. E aí me diz, quem é especialista em segurança pública nesse governo para sugerir, e mais, sugerir e efetivar algo dessa natureza? E aí eu pergunto, qual foi a vantajosidade para o município, em termos contratuais, da implementação disso? Porque, veja bem, para ter segurança nas escolas, os alunos também precisam ter segurança no seu próprio município, nas suas casas, na pracinha, né, em tudo quanto é lugar. Né? E não tem. Não tem. Então, olha, a segurança a gente só vai garantir quando você passar da catraca para dentro, tá? Mas a gente vai garantir, pai, que você vai ver que seu aluno, que o seu filho entrou na escola. Essa foi a grande tacada, o grande lance que eles anunciaram com pompa e circunstância para aumentar a nossa sensação de segurança. E neste valor, e no ano eleitoral. Tá?
Então, vamos lá. Fica aí para vocês considerarem esses valores. Bota aí de novo o valor, o último slide aí que fala do valor e da contratação. O custo da locação, R$540 mil, e o custo da compra dos mesmos equipamentos, R$202 mil. Vamos lá. Eu gostaria agora de falar para vocês, de trazer para vocês mais uma notícia sobre a novela FUNRIO. FUNRIO foi uma organização social, ou não sei qual é muito bem, não está muito bem definido o que é ou o que era a FUNRIO, mas o que sabemos é que no ano de 2017, a senhora prefeita fez uma intervenção num contrato de gestão que já tinha sido contratado pelo governo Otávio/Furinga, de uma organização social chamada IESP. Ou seja, quando a senhora Maria de Fátima e o senhor Marcelo Batista ingressaram no governo de Quissamã em 2017, eles encontraram, fazendo a gestão do hospital, uma organização social chamada IESP. E aí a prefeita falou que ela não gostou do que viu, que estava tudo errado, que ela analisou os números, e isso não é essa parlamentar, eu só estou reproduzindo o que ela falou, porque vocês vão ouvir dela. Que estava tudo errado, que era um absurdo, e resolveu fazer uma intervenção. Intervenção é quando você, de forma unilateral, vai no termo de parceria, que é o caso, que não é contrato, com o OS você faz termo de parceria. Ela foi lá no termo de parceria e falou, bom, não quero mais vocês. Quero mais vocês, vai embora, não vou pagar vocês, que vocês fizeram está tudo errado. Quem contratou vocês não viu, quem contratou vocês era no mínimo esquisito, chamou o governo Otávio e Furinga de esquisito e lançou suspeitas sobre a contratação da IESP feita por esses dois gestores, o ex-prefeito Otávio Carneiro e o ex-prefeito Nilton Furinga. E aí ela fez a intervenção. E aí ela teve a brilhante ideia de fazer um termo de fomento. O termo de fomento é uma modalidade de contratação que você faz quando você quer algo muito específico. Por exemplo, teve um surto de malária em Quissamã, vamos dizer assim. A gente ainda tem florestas, muitas florestas, vamos dizer assim, vegetação de Mata Atlântica para ter malária. Mas vamos pegar esse exemplo. Teve um surto de malária no município. E aí nós podemos fazer um termo de fomento com um órgão que tenha know-how, tenha especificidade em combater a malária. Aí você pode fazer um termo de fomento. Entenderam como é algo muito específico? Ela teve a brilhante ideia de fazer um termo de fomento com uma OS que ela escolheu, que foi a FUNRIO. E quando ela fez essa intervenção e trouxe a FUNRIO, ela foi para a rádio e dourou a pílula da FUNRIO. Disse que era muito sério, que era uma instituição ligada ao UFRJ, a um grande hospital no Rio de Janeiro. Levou os vereadores na época lá para a FUNRIO, fez uma reunião com os diretores da FUNRIO numa mesa linda, com pão a metro maravilhoso, com muita comida farta. Eu tenho uma foto, foi publicada por eles. E aí, na época, eu, vereadora, eu falei, isso está errado. Não pode ser feito termo de fomento, é termo de parceria. Isso é uma aberração, o município vai ser penalizado por isso. Fiz requerimento, convocando o secretário de saúde à época na Câmara. Ele não foi, apareceu lá, convite, não aprovaram o meu requerimento, mas ele foi lá e disse que estava tudo certo, que era isso mesmo. E mais, porque isso está gravado lá na sessão da Câmara, ele disse que esse termo de fomento ia realizar em Quissamã o que nunca antes na história foi realizado, que em Quissamã nós teríamos exames de mamografia, exames de ressonância, que a população não ia precisar se deslocar para o Rio de Janeiro para fazer esses exames. Ela também falou que ia ser tudo muito lindo, maravilhoso. Enfim, e o que nós vimos nessa intervenção e com a assunção da FUNRIO, né, dentro do hospital, foi um caos. Compraram até medicamento numa pizzaria do Bozó. É sério. Isso deu no jornal O Dia, inclusive, na coluna da Berenice. Através da FUNRIO foi comprado medicamento numa pizzaria de um cidadão chamado Bozó, em Campos dos Goytacazes. Dentre outras aberrações que a IESP deixou de pagar funcionários. Essas pessoas estão até hoje
sem receber suas verbas resilitórias e seus salários, para depois ela colocar o que há de pior na gestão do nosso hospital, que é o que vocês vêm vendo aí, Caminho de Damasco, INSV, ABM Serviços de Saúde, essas tralhas todas que vieram depois colocados por esse desgoverno. E aí, eu gostaria de pedir especial atenção para vocês, porque agora eu vou exibir um áudio gravado em 2017, mais especificamente em abril de 2017, numa das num desses programas semanais que a prefeita faz na Rádio Quissamã. Porque quando eu chamei atenção para essa interrupção abrupta, e mais, eles fizeram a intervenção na IESP, não foi para botar um mais barato, não. Eles fizeram a intervenção na IESP e contrataram a FUNRIO por um preço muito maior. E eu estou falando, gente, de um prejuízo de mais de 23 milhões de reais, sem atualização. Mas agora eu vou exibir para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou reproduzir o que a prefeita, na época, falou. Bota aí, presunto. Essa semana houve um debate a respeito da intervenção que nós fizemos na OS que atuava no Hospital de Quissamã. E quando foi em janeiro, final de janeiro, a gente fez uma intervenção. E fizemos uma intervenção baseado em muitos dados e muitos fatos. É importante a gente lembrar o que é uma OS, né? É uma espécie de uma empresa contratada para poder gerir o hospital. No caso desta, era uma empresa mais para contratação de pessoal. E quando nós encontramos o hospital, né, que é o nosso único hospital, numa situação extremamente precária. Nós encontramos o hospital com ar-condicionado sem funcionar. Nós encontramos o hospital, os médicos sem receber o salário desde dezembro. Nós encontramos o hospital com vários equipamentos sem funcionar, raio-x, videolaparoscópio e outros equipamentos importantes ali no dia a dia, né, e no atendimento à nossa população. Nós encontramos uma lista apresentada por essa OS, que foi contratada lá no passado, e foi contratada, mas toda vez que tem que fazer um chamamento público para uma OS, esse chamamento público tem que ser enviado para o Tribunal de Contas do Estado. E essa OS que nós fizemos a intervenção não atendeu esse item. Entre outros vários itens, não atendeu esse item. Então não houve a emissão desse chamamento público dessa OS do passado para o Tribunal de Contas. Quando foi pedido, né, a relação, os itens, os gastos dessa OS, foram apresentados dados extremamente preocupantes. E foi o que nos fez decidir realizar a intervenção. Porque todo mundo sabe, né, e as pessoas que nos escolheram sabem que nós não vamos pactuar com coisa errada, com coisa que não está transparente, com algo que não está explicado direito. E dizer que a gente fez essa intervenção porque não confiamos nos dados apresentados e não gostamos, né, do trabalho que encontramos no hospital. Não é possível que uma OS, que ganhava quase 1.500.000 por mês, deixasse equipamentos importantes como este sem funcionar no hospital. Eram 25 compressores do ar-condicionado queimados. E logo em janeiro, fevereiro ali, o ar-condicionado pifou de vez, porque não tinha manutenção há anos, porque esses compressores todos estavam queimados. E o que resultou, Manhães? Maternidade ficou fechada, centro cirúrgico ficou fechado, né, e a gente correndo risco de uma mãe precisar ter um neném e não dá tempo de chegar em Campos e Macaé. Então nós fizemos a intervenção por inúmeros motivos, só para você ter uma ideia, e aí é importante os funcionários do hospital nos ouvir nesse momento. Porque quem está fazendo a gritaria para essa empresa irregular ficar no hospital não tem o menor compromisso com o Quissamã. Tem compromisso com interesses próprios. Tem compromissos com a politicagem. Mas nós temos compromisso com a cidade de Quissamã, com a saúde dos nossos moradores. E não vamos permitir que gente que não aplica bem o dinheiro público, não vamos repassar dinheiro para quem não aplica bem o dinheiro público. Já apresentamos essa semana ao Ministério Público a verdadeira história dessa OS, com documentos, com fatos verdadeiros, sem falsificar documento, porque não é da nossa estirpe, não é do nosso perfil. Pra você ter uma ideia, Manhães, eles apresentaram uma listagem onde o total era 139 mil com despesa de 49 mil para fiscalização, 16 mil para advogado, dinheiro para contabilidade, educação continuada, saúde ocupacional, coisas que nós não víamos dentro do hospital. Não é possível apresentar uma lista mensal de 139 mil reais com despesas de assessoria contábil, consultoria, assessoria jurídica, educação continuada e elaboração de projetos. Que projetos? Se os médicos estavam sem receber, se não havia nenhuma capacitação para os funcionários do hospital, podem perguntar para eles. A relação com essa OS era uma relação esquisita. Então a gente fez a intervenção com muita tranquilidade. E fizemos uma seleção recentemente de um outro projeto, que é da FUNRIO, ligado a uma universidade, ligado a um hospital grande no Rio de Janeiro. Procuramos
procuramos ver direitinho a história dessa FUNRIO, para ver se não estava metido em Lava Jato, em coisa errada, porque a gente não quer trabalhar com esse tipo de perfil, e fizemos a intervenção por causa disso. E dizer que em nosso governo nós não vamos permitir que o médico fique de salário atrasado, que o raio-x pare de funcionar, que o centro cirúrgico fique fechado por falta de compressor no ar-condicionado. E foi por isso que a gente fez essa intervenção. E é por isso que a gente vai continuar recorrendo à justiça para que essa OS, cheia de irregularidades, não reassuma o hospital. Não na nossa gestão. Então nós já apresentamos aqui na justiça, apresentaremos na segunda instância, onde for. Porque a gente não vai pegar o dinheiro da população de Quissamã, que é para melhorar a vida da população de Quissamã, e entregar a uma empresa que não diz claramente onde está gastando aquele dinheiro. Porque 139 mil reais por mês, que passa de 1 milhão por ano, sem a gente saber onde está sendo aplicado, porque nestes itens que eles apresentam aqui, não estavam sendo aplicados, com certeza. Então, por isso a gente fez a intervenção. E dizer aos funcionários do hospital e aos usuários do serviço de saúde, nós não vamos permitir que gente que não aplica o dinheiro de Quissamã de forma decente, que não garante segurança para os usuários do hospital, que não garante segurança para a equipe que lá está trabalhando incansavelmente no dia a dia, nós não vamos permitir que esse tipo de gente assuma. Não vamos permitir. Vamos recorrer e vamos querer para o hospital que nós queremos para a nossa gestão. Transparência, ir avançando. Todo mundo que está lá no hospital sabe como que o hospital estava em janeiro, como é que está agora. Ainda temos muito o que fazer? Temos. Estamos licitando um raio-x novo, estamos comprando equipamentos novos, vamos avançar ainda mais no conserto do ar-condicionado, já avançamos, mas ainda falta, está totalmente sucateado. Estamos comprando uma ambulância zero, mas daqui a pouco o nosso secretário aqui de transporte vai falar. Encontramos uma ambulância funcionando e outra empurrada. E hoje já são 4 ambulâncias. Então, em relação a essa intervenção, é preciso fazer essa explicação. Fizemos a intervenção porque nós não vamos repassar recursos para quem não mostra como que está sendo aplicado esse recurso. Por quem deixou o nosso hospital vulnerável do jeito que nós encontramos quando entramos em janeiro aqui para governar o município. Então, é importante esse esclarecimento, mas de dizer que tudo que a gente falou aqui, a gente tem como provar, e quem quiser dar entrada lá no protocolo da prefeitura, a gente vai fornecer os documentos. Eu vou começar pelo final. Tudo que a gente disse aqui, a gente tem como provar. Prefeita, seu vice-prefeito, a justiça acaba de dar ganho de causa à empresa IESP e tornou nula a intervenção feita por vocês no contrato, no plano de parceria da IESP. Isso importa dizer para você, cidadão, que agora o Poder Judiciário fez exatamente o que o Tribunal de Contas já havia feito. O Tribunal de Contas reconheceu a ilegalidade dessa contratação. E agora a Justiça deu ganho de causa à IESP, tornando nula essa intervenção. O que quer dizer que agora essa OS IESP tem direito de receber tudo o que lhe é devido. Importa dizer, em termos claros, que a prefeita não tinha razão, que essa intervenção foi ilegal. E agora, quem está dizendo, além do Tribunal de Contas, é a Justiça de Quissamã. E ela, lá em 2017, disse que eu estava fazendo gritaria. Porque quem está fazendo a gritaria, tem compromisso com a politicagem. Como é bom o tempo, não é mesmo? O melhor juiz é o tempo. Eu gostaria de ser uma pulga para olhar para a cara de vocês neste momento, que eu sei que vocês estão assistindo e eu sei que vocês vão assistir. Eu sinto vergonha alheia e eu gostaria de devolver o adjetivo. Quem tem compromisso com a politicagem, Maria de Fátima, é a senhora. A senhora não tem nenhum conhecimento técnico. E a senhora quis palestrar na rádio sobre a legalidade da aberração jurídica, para não dizer outras coisas mais, porque hoje eu estou fofa do que a senhora fez, mas não foi com o seu dinheiro, foi com o nosso dinheiro e mais, foi com a saúde da nossa população. E aqui vocês puderam ver nesse áudio que eu dei uma acelerada e eu tenho mais, tá? O meu acervo é primoroso. Estou aqui do lado de um acervo maravilhoso. Se não fosse desconectar a câmera aqui, até pedia para dar um zoom na lateral, mas não dá. Eles estão aqui para me assinar. Que desmobiliza isso tudo. Mas eu tenho mais, né? E aí dizer
Gostaria só de pontuar algumas coisas que ela disse. Primeiro, que a OS é uma espécie de empresa. Já começa ferindo os ouvidos da gente, né? Que a OS é uma espécie de empresa. Que encontraram um hospital em situação precária. Eu só gostaria de dizer que esses encontrar em situação precária, ela está falando de Furinga. Ela está falando do ex-prefeito Newton Furinga. Hoje, principal aliado dela e mais, a pessoa que ela botou para gerir a saúde. No vernáculo robusto, né, seria paradoxal, né? Mas é falta de vergonha mesmo, né? Não vai... Ela falou nesse áudio que não vai pactuar com coisa errada. E aí ela botou Furinga na saúde. Falou tudo que vocês viram aí, outras coisas mais, é porque ficou muito longo, eu dei até uma acelerada no áudio, mas tem mais coisa. E que não vai pactuar com coisa errada. E aí botou, né, o próprio para gerir a saúde. Citou que do aparelho de videolaparoscopia, eu consegui uma emenda parlamentar com a deputada federal Cris Tonieto para a compra de um aparelho de videolaparoscopia e outro também para a compra do aparelho de ultrassom. Eles compraram? Não. Disse também, já falei, né, que ela disse que quem faz a gritaria tem compromisso com a politicagem. Devolvo para a senhora com as bênçãos do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário. Disse que encontrou na IESP irregularidades na contabilidade. Olha, ela é perita contábil, né? Sabe mais do que o Tribunal de Contas e que a Justiça. Que coisa feia, hein, Maria de Fátima? Disse que a relação da SOS com o governo de Otávio Furinga era uma relação esquisita. E a sua relação agora com Furinga é o quê? É mais que esquisita, né? Ela disse que foi a FUNRIO. E eu falei que foi, né? Foi lá. Cadê a foto do pão-metro? Bota a foto do pão-metro aí. Eu gosto dessa foto porque eu falei que esse pão-metro ia sair caro. Olha, ela foi lá na FUNRIO. Fez essa foto com o pão-metro e publicou. Porque teve lá na FUNRIO, viu que era tudo direitinho, não estava envolvido com Lava Jato. Volta para mim. O Ministério Público lhe alertou, senhora prefeita, que não era para contratar a FUNRIO, porque a FUNRIO figurava na lista negra do Ministério Público por um escândalo com a Petrobras. E a senhora mentiu para a população, como faz sempre. Mentiu, dizendo que a senhora tinha verificado que a FUNRIO era limpinha, estava tudo certinho. Disse que não é possível porque ela encontrou a população sem remédio, o hospital sucateado, sem compressores de ar e parará. E agora, como é que está o hospital? Está um clima de montanha lá, né? No hospital. Tudo direitinho, tudo arrumadinho. Precisa de uma reforma, não precisa de nada lá no hospital, né? O hospital está zero bala, né? Está o quiçador, né? Da sua gestão. Melhorou muito, né? Cresceu muito, igual rabo de égua, para baixo. Disse também que encontrou o pessoal sem receber salário. Mentira! Não é que continua a mesma coisa? Em que planeta vocês vivem? Senhora prefeita, tem várias pessoas que a senhora mandou demitir que não receberam até hoje. O Ronaldo da Conceição é um, que eu posso citar aqui, que trabalhava 17 anos no nosso hospital. Um garoto maravilhoso, de uma educação ímpar, um gentleman. Os pacientes adoravam ele com carinho, com cuidado, lá no raio-x. A senhora demitiu e não pagou o rapaz até hoje. 17 anos da vida dele dedicado àquele hospital. Ele é só um, dois que tomaram calote. Calote da ABM, calote da Caminho de Damasco, calote da IESP, dessa turma toda que a senhora botou aí e da própria FUNRIO. A senhora disse também que a senhora fez a intervenção
porque não gostou do que viu, eram muitas irregularidades e que a senhora ia implementar um serviço muito melhor. E detalhe, a senhora tirou a FUNRIO por um preço e botou por um preço muito maior, que somando prejuízo, e o Tribunal de Contas já mandou fazer a tomada de contas. Eu espero que a tomada de contas seja feita no estrito parâmetros da legalidade. Porque o que aconteceu com a FUNRIO quando o Tribunal de Contas pediu os documentos da sua intervenção e da contratação? Ele falou, não foi, Gustavo? Falou que não podia apresentar os documentos no Tribunal de Contas, não, porque pegaram os documentos. Não tem mais os documentos da contratação, que pegaram os documentos. Sabe quem pegou? A polícia e o Ministério Público na Operação Dama de Espadas. Porque essa contratação da FUNRIO é um dos contratos que está sendo investigados na Operação Dama de Espada. Enfim, um lamaçal total de suspeitas e indícios sérios de corrupção na saúde, que é cada dia mais população. Nós estamos vendo. E aí, eu entrei aqui, eu queria exibir, além de um áudio, exibe a sentença aí, dando ganho de causa IES, por favor. Essa é a sentença. O nosso juiz, doutor Renan Pereira, julgou procedente o pedido de declarar a nulidade do termo de fomento, tá? Condeno ambos os réus, o município e a FUNRIO ao pagamento de honorários advocatícios, tá? Condenou aí a FUNRIO e o município de Quissamã, e a gente ainda toma prejuízo, tá? Eles fazem a lambança e ainda toma prejuízo. Mas a população, fique tranquila, porque eles vão ser obrigados a ressarcir isso tudo numa ação civil pública, tá? Vai ter muita gente com os bens bloqueados aí, devendo mais de milhões, hein? Vamos lá. Que vai dar... exibe o voto do Tribunal de Contas aí, declarando a ilegalidade da contratação da FUNRIO. Gente, o que vocês estão vendo aí é o parecer do Tribunal de Contas, tá? Que diz o seguinte: pela declaração da ilegalidade, o termo de fomento 01/2017, firmado entre o município de Quissamã e a Fundação de Apoio, Ensino e Assistência Escola e Medicina, que é o nome da FUNRIO, nos seguintes termos. Aí vamos lá, volta lá. Isso. O que está nessa letrinha miúda, deixa aí um pouquinho presunto, que é para os vassalos darem print e lerem direitinho, porque vai ter muita gente recebendo cartinha do Tribunal de Contas em casa. Aí estão todos os termos, e eu não vou ler muito, eu só vou ler o primeiro, que é o mais importante, e o último, que é a aplicação de multa. Declarar celebração de contrato de gestão por meio do termo de fomento sob a égide da lei federal, uma vez nula, está declarando nula a contratação. Aliás, está declarando ilegal a contratação, tá? Manda aplicar multa ao secretário de saúde na época, determinar a cobrança judicial, comunicação ao patrono dos advogados lá da FUNRIO e da Procuradoria do município e, claro, as providências cabíveis, enviando os autos para o Ministério Público, que já tem eles. Já tem, porque, assim, volta para mim, não precisou nem o Ministério Público oficiar, porque o Ministério Público foi pegar pessoalmente, com um mandado de busca e apreensão, claro, né? Pois é, foi buscar, né? Tipo assim, eu poderia vir aqui, mas eu vim buscar pessoalmente, foram com um mandado de busca e apreensão numa operação que envergonhou a todos nós, chamada Operação Damas de Espadas, que apura o desvio de verbas, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito de vários agentes públicos envolvidos em vários contratos suspeitos de corrupção, e o da FUNRIO é um deles. Então, tudo isso já está sendo objeto. Aí está para vocês na tela o organograma do Ministério Público, da Operação Damas de Espadas, que bota aí, circula em vermelho para vocês verem. Está vendo aí? Intervenção no contrato da IESP, fevereiro de 2017. Em cima está FUNRIO, termo de fomento. Ou seja, volta para mim. Demora, mas chega. E vai chegar essa conta. E eu só quero ter vida e saúde para estar atuando, né? Acompanhando e colaborando, obviamente, com os órgãos de controle, para que vocês não fiquem impunes.
porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de qualidade da saúde. Vocês fizeram uma intervenção e, de 2012 para cá, vocês esculhambaram a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro. E com saúde não se brinca, com a vida das pessoas não se brinca, e muito menos fazer coisa feia. Não é mesmo? Mas eu estou aqui. Vamos lá. Quero também exibir aí os trechos do organograma, já exibimos, né? Bota aí o jornal do Bozó, que compraram, é o que eu tô falando, que eu falei, tá, gente? Se a coluna da Berenice, tá vendo aí? Eu botei até uma propaganda da pizzaria do Bozó aí, tem esse telefone, não sei se funciona, não sei se entrega em Quissamã, mas não compra não, gente, que essa pizza é furada. Ela deve vir com um bromazepam junto, né? Você compra uma pizza e você ganha um bromazepam junto, depende, né? Você ganha uma aspirina, né? Foi nessa pizzaria que eles compraram remédio, botaram uma nota de uma pizzaria para justificar. Isso aí não é coisa feia, não, né? O que ela fez não é, não, né? Volta para mim. Ela disse que quando chegou na gestão, encontrou umas coisas muito esquisitas, umas notas, umas prestações de contas que ela não entendeu. Aí ela vai lá, faz a intervenção e manda comprar remédio na pizzaria. Ora, meu Deus. Olha, Sucupira perde. Mas tá aí na tela de você. Bota de novo aí a pizzaria do Bozó, onde a FUNRIO e durante a intervenção eles compraram remédio para o hospital. Bom, já chegamos ao final. Quanto tempo a gente tem de live, gente? Tá bom. Volta para mim. Gente, nós vamos encerrar nossa live hoje. Estamos fazendo curtinha, que é para dar conta do nosso mandato parlamentar. Gostaria de esclarecer a vocês que nós vamos entrar em recesso na Câmara. Essa é a última semana de sessões parlamentares. A Câmara vai entrar por um recesso de 15 dias a partir da semana que vem. Então, nós só temos 2 sessões, terça e quarta, na semana que vem. Mas nós vamos continuar com as nossas lives, fazendo a prestação de contas, num formato até quando a Justiça Eleitoral permitir, né? E porque sou pré-candidata a vereadora e todos sabem disso, e não é ilegal o que eu estou falando aqui, então nós temos que obedecer à Justiça Eleitoral, porque nós somos as principais responsáveis por obedecer, né, à Justiça Eleitoral, né? E dizer isso, que a gente só vai ter mais duas sessões na semana que vem, mas nós vamos continuar com as nossas lives até quando o calendário eleitoral e a Justiça Eleitoral permitir. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido até agora. E eu vou deixar aí, né, corroborando a sentença do nosso excelentíssimo juiz, doutor Renan, e também aí a determinação, o voto, né, o julgamento do Tribunal de Contas da ilegalidade da FUNRIO, deixando aí uma imagem que será eternizada, infelizmente, na memória da nossa população, esperando que essa visita aí volte em breve. Bota o vídeo, presunto.